Fala investidor, seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o XPML. Quanto será que a gente precisa ter investido nesse fundo imobiliário para receber, em média, um salário mínimo por mês de dividendos? O XPML, que para quem não conhece, é o maior fundo imobiliário de tijolo em patrimônio líquido da nossa Bolsa de Valores. Seu patrimônio líquido hoje está acima de 6 bilhões de reais. Além disso, ele é o terceiro fundo imobiliário com o maior número de cotistas da Bolsa, hoje passando de 475 mil cotistas. Então hoje a gente vai fazer uma breve análise desse fundo e calcular esse valor que a gente deveria ter investido para receber em média aí um salário mínimo por mês de dividendos. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. E se você estiver em busca de materiais gratuitos para te auxiliar no estudo sobre investimentos, eu vou deixar aqui na descrição um link contendo 3 desses materiais, que são um guia de renda fixa, um guia de análise de fundos imobiliários e um guia de dividendos. Aproveite! Agora vamos lá para a tela do computador, então, fazer essa breve análise do fundo imobiliário XPML e calcular o valor que a gente teria que ter investido para receber um salário mínimo por mês de dividendos. Bem, pessoal, estou aqui no site Fundos Explorer, que vai ser onde a gente vai fazer uma breve análise sobre o XPML antes da gente calcular o que a gente quer saber. O ticker dele, como está falado aqui, XPML 11, sua última cotação foi de R$ 113,66, o nome XP Malls. Liquidez média diária, 16 milhões, é uma liquidez bem alta, é muito fácil negociar esse fundo. Ele é um dos maiores e é um dos que mais tem cotistas. Seu último rendimento, 92 centavos. O dividend yield, 9,31%. O dividend yield é a soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, dividida pelo valor da cota de hoje. Isso é o dividend yield. O patrimônio líquido, como foi falado, acima de 6 bilhões, é o maior fundo imobiliário de tijolo da nossa Bolsa de Valores. O valor patrimonial da cota, R$ 110,83. Hoje, a cota está sendo negociada um pouquinho acima do valor patrimonial dela. Se você pegar o valor da cota 113 e dividir por 110, você vai achar isso aqui, ó. P sobre VP igual a 1,03, que é preço dividido pelo valor patrimonial. Ou seja, hoje esse fundo imobiliário está sendo negociado na bolsa um pouco acima do que vale seu patrimônio. Agora, descendo aqui, a gente vê informações a respeito de dividendos do XPML. O último pago, como já foi falado, foi de 92 centavos. Nos últimos 3 meses pagou R$ 1,84. Nos últimos 6 meses pagou R$ 4,55 e nos últimos 12 meses pagou R$ 9,76, sendo que desde seu IPO pagou R$ 44,65. Descendo aqui para a gente olhar esse histórico de dividendos aqui no período máximo, utilizando esse gráfico. Olha que interessante, olha como ele é crescente ao longo do tempo. Claro que em 2020 a gente teve uma crise, onde os shoppings fecharam e ele praticamente parou de pagar dividendos, pagou muito pouco, olha. Em agosto pagou 3 centavos só, mas de lá para cá, olha como esse gráfico é crescente mesmo 4 anos depois do fechamento, continua crescendo ao longo do tempo, vai crescendo, 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 e hoje está aqui nessa média de 92 centavos. E isso é muito interessante de se ver, né? Quando você investe numa ação ou no fundo imobiliário, você vê o dividendo crescendo ao longo do tempo. É uma informação que eu gosto de ver. Descendo aqui, a gente vê o valor patrimonial do XPML ao longo do tempo.
você percebe que teve altas e baixas, mas ao longo do tempo ele saiu de R$ 90, 90 e poucos aproximadamente, para o que é hoje por volta de 110. Ou seja, é um fundo que teve o seu valor patrimonial se valorizando ao longo dos anos. Isso também é muito interessante de se ver. Quando a gente investe em algum ativo, a gente quer que esse ativo tenha seu patrimônio se valorizando ao longo do tempo. E como é um fundo de tijolo bom, na minha opinião, ele tem essa valorização sim ao longo do tempo. Vamos descer aqui para a gente ver algumas informações sobre os seus ativos. Uma informação é essa aqui, ó, 17 ativos distribuídos sobre 7 estados. Então esse aqui é um fundo multi, um fundo imobiliário de tijolo, tem um risco menor, porque ele é diversificado. Ele investe em multiativos, tem 17, né? Em multi-regiões, são 7 estados. Dentro dos estados também tem cidades diferentes. E multi-inquilinos, ou seja, multi. Então, se um inquilino vagar um imóvel, ele tem diversos outros espalhados por aí, alugados para diversos inquilinos, em diversas cidades. Então, não vai fazer tanta diferença assim. É um fundo que tem um risco menor por conta dessa diversificação. E é uma informação interessante também de se ver. Então aqui você consegue ver os estados onde ele tem ativos, e descendo um pouco mais, aqui no site do Fundos Explorer, você consegue ver detalhes sobre os ativos que ele participa. Então se você quiser saber mais, é só você acessar aqui. Outras informações básicas do XPML. Conforme eu já tinha falado, né? O ticker é o XPML11, a razão social e o nome do pregão é XPMOLs. Ele é do segmento de shoppings. Ele tem gestão ativa, que é aquela gestão onde seus gestores buscarão de forma ativa melhores resultados para os seus cotistas. Ou seja, se precisar comprar um shopping novo, ele compra um shopping novo. Se precisar vender algum, ele vende algum. Ele está sempre buscando no mercado melhores oportunidades e agindo para trazer um retorno melhor para os seus cotistas. Eu gosto de investir em fundo que tem gestão ativa. Pelo menos na minha experiência, na minha carteira, eles têm tido um resultado melhor no longo prazo. O número de cotistas, 475.945 cotistas. Você é um deles? É o terceiro maior em número de cotistas da nossa Bolsa de Valores. Eu mesmo invisto nesse fundo aí desde 2020. Então já estou aí no 5º ano e eu sou investidor desse fundo imobiliário. E bem, já vimos aqui as informações básicas, já sabemos bastante coisa interessante sobre esse fundo imobiliário. Agora a gente quer saber quanto que a gente teria que ter investido nesse fundo para receber em média um salário mínimo por mês nos últimos 12 meses. Lembrando aqui, a gente vê no Google que o salário mínimo atual é de R$ 1.412, salário bruto, né? Então vamos fazer essa conta levando em consideração esse valor aqui. R$ 1.412 é o que a gente quer ganhar por mês de dividendos do XPML. O último dividendo pago foi de 92 centavos, mas a gente viu aqui que o dividendo tem crescido ao longo do tempo, então isso não é uma média. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o valor pago nos últimos 12 meses e vamos dividir por 12 para a gente pegar uma média do que ele paga por mês de dividendos. Então já estou com a calculadora aqui, vou pegar R$ 9,76 e vou dividir por 12. Vai dar um resultado de 81 centavos. É o que ele pagou ali em média por cada cota que você tinha nos últimos 12 meses. Só que eu quero receber R$ 1.412. Então vamos pegar 1.412 e dividir por 81 centavos para a gente saber quantas cotas eu tenho que ter. Então, 1.412
R$ 1.012 divididos por 81 centavos. E aí a gente precisaria ter 1.744 cotas. Por que não 743,2? Porque no Brasil a gente não consegue comprar uma fração de uma cota. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, a gente pode comprar uma fração de um REIT, que é o primo do fundo imobiliário, por exemplo. A gente pode comprar 0,2 REIT nos Estados Unidos. Mas no Brasil a gente não consegue comprar isso de cotas de fundos imobiliários. Então vamos arredondar para cima. 1.744 cotas é o que a gente precisaria ter. E quanto isso custaria para a gente? Bem, a gente já viu que o preço atual está em 113,66. Vamos multiplicar pelo número de cotas. Então vamos lá. 1.744 cotas vezes R$113,66. E o resultado será de R$ 198.223,04. Isso é o que a gente teria que ter investido em XPML11 para ter recebido, em média, um salário mínimo por mês nos últimos 12 meses. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui um comentário me dizendo o que você achou do XPML. Comenta também qual outro fundo imobiliário ou ação você gostaria que eu fizesse uma análise como essa. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que é investidor de fundos imobiliários. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima!